Crise no programa Minha Casa Minha Vida. Em áudio e vídeo, você, Marcelo Matos. O governo libera 800 milhões de reais para evitar paralisações no Minha Casa Minha Vida. As construtoras ameaçaram interromper as obras em maio diante de atrasos nos pagamentos de 550 milhões de reais. O presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, reforça a preocupação com o orçamento federal para o programa nos próximos meses. Você tem uma ideia o que isso representa em São Paulo? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não existia Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo. Hoje ele representa 40% do mercado. Isso é de uma significância enorme. No Brasil inteiro, Minha Casa Minha Vida representa 2/3. A liberação de recursos deverá atender as empresas que atuam na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 800, com 90% de subsídio do orçamento. Para 2019, o programa tem dotação de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Desde o início do ano, o setor imobiliário registra desaceleração nas contratações, algo visto a princípio como normal e dentro das expectativas de um novo governo, mas que agora gera críticas e desconfiança em relação à retomada do mercado em 2019. Professor. É a questão que envolve os recursos do governo. Agora é curioso, na questão dessa habitação popular, vamos chamar assim, era um problema do pré-64 no Brasil. Tanto que no célebre comício do 13 de março de 64, comício da Central, numa sexta-feira no Rio de Janeiro, o então presidente João Goulart assinou um decreto de congelamento dos aluguéis, que era um absurdo o decreto e tal. Eu estudo esse decreto no meu livro sobre o governo Jango. Quando vem o regime militar, é criado ainda, no ano de 64, o Banco Nacional da Habitação, que teve como primeiro presidente a Sandra Cavalcante, conhecida política da Guanabara na época, depois do Rio de Janeiro, né? E houve um grande incentivo nessa área, não só de habitação popular, mas vamos ficar só nisso. O BNH atingiu outras faixas. Quando veio o governo Collor, em 1990, foi abolido, acabou o BNH, foi extinto, né? E era uma questão que estava presente. Os governos do PT, e é interessante, algumas coisas o tempo passa e começa a haver uma reavaliação. Não é verdade? O governo Bolsonaro não deu 13º Bolsa Família, mas a crítica ao Bolsa Família não era que o programa era muito caro e tinha muita gente. Então por que você vai dar 13º? Não era melhor criar condições para os que entram saiam do programa? Ou seja, a velha questão, tem a porta de entrada, mas cadê a porta de saída? Mas não foi o que foi adotado recentemente, né? Curioso, registra. Isso é bom para a gente fazer análise histórica, ponderada, né? Com relação à Minha Casa Minha Vida, idem, se aplica o que eu afirmei no segundo que acabou de passar. Agora, a questão que se coloca é que não é uma discussão desses conjuntos habitacionais, especialmente. Eu estou falando não só, no caso de São Paulo tem a presença até de edifícios, mas vamos falar de conjuntos habitacionais daquelas casas que são pavorosas, são mal construídas, colocadas em locais distantes, né? Onde não tem saneamento básico adequado, onde não tem creche, onde não tem postos de saúde, onde não tem transporte. Muitos disso, eu estou falando desde a década de 60, portanto há meio século, desde a década de 60 do século 20, foram centros que acabaram centros de criminalidade. Alguns casos no Rio de Janeiro são clássicos, a Cidade de Deus, por exemplo. Podia levantar casos de São Paulo ou de outros locais também. Então a grande discussão não é só o déficit habitacional, que é gravíssimo que nós temos, mas como enfrentar esse déficit habitacional com habitações dignas, a preço acessível e que haja um projeto de integração dessas comunidades. É isso que falta. Há uma longa literatura sobre isso no Brasil. Nós temos brilhantes arquitetos, urbanistas que estudaram todas essas questões. Agora, mas isso não foi feito, inclusive nas gestões, melhor dizendo, Lula-Dilma, né? Em que fizeram o quê? Acabaram distribuindo fortunas para as construtoras que adoravam o PT à época, se ajoelhavam para o Lula, chamavam o Lula de estadista, hein? Depois acabaram mudando de opinião e assumindo outras posturas políticas de forma oportunista e tal. Então a questão que se coloca nos projetos habitacionais é muito mais amplo que simplesmente construir uma casa a preço acessível. É como construir uma habitação popular integrada à comunidade efetivamente, e não como centros geradores de problemas como, por exemplo, da criminalidade e do tráfico de drogas.